Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Diga, oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Aleluia. Mas nada além da promessa, Senhor. da tua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Feche seus olhos. Esse é um pequeno adendo que eu quero fazer antes da mensagem, antes da oração, que você, em todo lugar, aqui ou pela internet, seja qual for o veículo pelo qual você esteja nos assistindo, existe um clamor de Deus hoje, na Igreja Brasileira, para que o seu Facebook e o seu Twitter sejam convertidos ao Senhor. Então eu recomendo que você anuncie, né, as maravilhas do Evangelho restaurador e salvador de Jesus para o seu Facebook. Está sendo comum hoje em dia a gente entrar no Facebook e, infelizmente, ver os irmãos postando fotos, comentários que não cabem ao povo chamado cristão. Às vezes vê uma coisa que um ímpio posta no Facebook, é seu amigo, não é? Às vezes é amigo só de Facebook. Mas você acha engraçado e posta. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que é bem-aventurado, ou seja, vai bem, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente curtindo coisa no Facebook que não cabe bem a um cristão curtir. Eu poderia dizer um monte de motivos aqui, porque tem uma teologia doente na sua igreja, porque falta hermenêutica séria, porque o seu evangelho ao qual você foi apresentado não transformou a sua vida, mas eu não quero me deter aqui em detalhes que não são departamento meu. Eu estou aqui anunciando a você, converta o seu Facebook, o seu Twitter a Jesus. Anuncie no Facebook coisas do Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode postar uma foto de uma viagem, de um fim de semana. Não estou falando disso. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é mais tempo de nós, o povo chamado cristão, nós a quem a Bíblia chama de coluna e firmeza da verdade, aparecermos na internet fazendo biquinho, beicinho, com roupas curtas. Não é mais tempo disso. É seriedade, gente. Tem muita jovem que nos procura para aconselhamento e fala: pastor, eu quero um casamento, mas eu quero um casamento abençoado. Como você vai ser? Vai ter um príncipe na tua vida se você não age como princesa. Não tem a postura de uma princesa de Deus. Não vai achar um príncipe de Deus.
É importante você entender que para ter um príncipe você precisa ser uma princesa e vice-versa. Você quer ter uma princesa na tua vida, porte-se como um príncipe de Cristo, um filho de Cristo, um filho do rei. Imagine lá que o Sir William, lá, o príncipe William, né, na Inglaterra, que se ele pode postar qualquer coisa no Facebook. Imagina qualquer coisa que ele posta no Twitter, a repercussão que não dá. Aí você fala, tadinho. Não, tadinho não, ele é um príncipe. Deve ter muita coisa boa em ser um príncipe. Agora, existem muitos deveres. A igreja do Senhor, aquela que se chama de noiva do Cordeiro, aquela que nos momentos de adoração levanta a mãozinha, chora e diz, eu te amo, eu abro mão dos meus sonhos. Não, você não abre mão nem do seu perfil no Facebook para transformar num perfil de crente, se Deus pedir. Então, reveja seus conceitos hoje, estou falando em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver com a mensagem de hoje, foi só uma coisa que Deus me incomodou, eu tenho percebido isso na igreja e gostaria de estar admoestando você nesse sentido. Por favor, querido, seja cristão no andar, no falar, nas redes sociais. Então eu gostaria que você, sentado mesmo, abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o ministério de Jesus. O texto que nós vamos ler é exatamente o texto no qual nós paramos semana passada. Nós estamos numa série expositiva do Evangelho de São Lucas. Amém? Então nós vamos estar pregando o Evangelho de São Lucas o mês inteiro, pastor? Não, até o Espírito nos ministrar que, amém, que está cumprido, que está consumado. Então nós pregamos semana passada Lucas de 1 ao 13, vamos começar do 14 até o 30 hoje. O Evangelho de São Lucas 4, do 14 ao 30. O título da nossa mensagem hoje é o Ministério de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então? Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-lhe ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E dizia: Ele não é o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvidas me direis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom, ou seja, alguém que não era do povo de Israel. Também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, outra nação gentia. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a cidade estava edificada. A cidade ficava num despenhadeiro, sobre um despenhadeiro, para dali o precipitarem. Eles pegaram Jesus para jogar ele de um penhasco, num abismo. 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Eu quero pregar o que o Senhor Deus me inspirou acerca desse texto e vou pedir toda a sua atenção. É um sermão expositivo, isso significa que vai haver uma exposição muito grande da palavra de Deus. Muitas coisas que estão implícitas nesse texto serão mostradas aqui, a fim de te dar uma maior compreensão da palavra. Então, se você é alguém que ama a palavra de Deus e que quer aprender de Deus, atente-se agora. Amém?
Eu quero começar pelo versículo 14, que é o primeiro, que diz o seguinte: Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito Santo. Amém? Apesar de ter tido um intensivo ministério antes de chegar a Galiléia, como propõe a narrativa de São João, sobre os eventos comentados aqui, Lucas sugere que é na Galiléia que Cristo começa seu ministério. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, gente, que é uma tradução que muitos exegetas defendem como uma das melhores traduções do português, eu não vou dizer sim ou não, mas a gente escuta muito isso, encontramos o mesmo texto que nós lemos aqui, do capítulo versículo 14, de uma outra maneira, ou de uma maneira que talvez nos propõe uma interpretação mais interessante. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito. Não diz no poder, diz com a força. Interessante, né? Eu gosto da expressão força do Espírito Santo, como propõe a tradução da Bíblia de Jerusalém. Você vai perguntar, pastor, por que o senhor gosta mais dela? Porque o que vemos aqui no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas é que o Espírito é a força motriz do Evangelho de Jesus Cristo. É o que movia. É a força que impulsionava e direcionava o Evangelho de Cristo. Não só movia, mas direcionava o ministério de Jesus, levando ele para onde o Espírito queria que ele fosse. Se nós considerarmos o versículo 1, que nós lemos semana passada, do capítulo 4, e também agora o 14, vemos que o ministério de Jesus era totalmente dirigido pelo Espírito Santo, chegando ao ponto de ele ir para onde, ele não ir para onde fazia mais sentido humanamente falando, mas para onde o Espírito Santo queria que ele fosse. Pastor, como assim? Eu vou dar exemplos disso e você vai ver como que é interessante. Jesus não ia para onde fazia mais sentido aos homens, mas para onde o Espírito guiava que ele fosse. Lendo o comentário Esperança, do Fritz Heinecker, sobre o Evangelho de São Lucas, uma coisa curiosa chamou minha atenção. O movimento messiânico começou na Judéia por meio de João Batista, pré-Cristo. A Bíblia diz que João seria a voz do que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho do Messias. Então começou com João, ele falando, depois de mim virá outro, do qual não sou digno de desamarrar as alparcas dos pés. Então o Evangelho de Jesus começou a ser anunciado na Judéia antes mesmo de Jesus começar a pregar. Portanto, seria mais lógico começar lá seu ministério. Jesus foi solenemente introduzido na Judéia através dos eventos do batismo no Jordão. Gente, uma pomba, o Espírito em forma corpórea de pomba veio sobre Jesus e uma voz se ouviu do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. As pessoas ouviram isso. As pessoas escutaram isso. Então, Jesus começasse seu ministério na Judéia, olha só, além de ter sido introduzido por João de forma profética, ele também tinha tido uma manifestação miraculosa, um evento prodigioso. As pessoas viram o Espírito Santo vindo sobre ele como uma pomba, sobre a sua cabeça, e ouviram uma voz do céu dizendo: este é meu filho em quem eu tenho muito prazer. Aí fica fácil abrir uma igreja. Fica bem mais fácil começar um ministério. É ou não é? Jerusalém era a sede do povo santo, do povo israelita. Por quê? Porque lá que ficava o templo, lá eram celebrados os sacrifícios, nas datas propícias, para lá fluíam as massas, ou seja, se Jesus fosse um homem preocupado em abrir começar um ministério, ou abrir uma igreja, onde houvesse mais pessoas, onde houvesse uma cultura cristã estabelecida, né? Onde todos os religiosos, ou aqueles que ansiavam por religião, fossem se reunir, Jerusalém, a Judéia, é um local melhor. Então, vou continuar. Lá estavam os sacerdotes, lá estava a escola dos escribas, a escola da lei, lá estava a tradição dos profetas. Logo seria de esperar que começasse por lá o ministério de Cristo. Mas ele foi para Galiléia. 2 dias depois de saber da prisão de João Batista, Jesus foi para Galiléia. É muito comum hoje as pessoas começarem seus ministérios seguindo o fluxo do seu tempo. Novas igrejas são abertas em bairros mais populosos. Às vezes, os pastores preferem abrir igrejas na periferia porque os centros comerciais não têm muitas pessoas. Então, onde tem mais casas juntas. Às vezes, vemos muitas igrejas próximas umas das outras e muitos pregadores cristãos
escolhem a sua pretensa teologia baseada naquilo que está na moda ou, que não é mais, ou no que é mais bem aceito pelas pessoas. O que está se falando? O que está mais na moda agora? É cura interior? É o Ministério de Cura e Libertação? O que está na moda agora, pastor? É trabalhar com células? Então, às vezes, a gente vê, não só pastores, viu, mas cristão também, ao escolher uma igreja evangélica, não se preocupar com o credo daquela igreja, ou a confissão de fé daquela igreja, ou mesmo com uma teologia, um ensino que será ministrado, mas se preocupar com o número de pessoas, se preocupar com o tipo de trabalho que está sendo feito, se o pastor é um pastor conhecido, se não é. Então, às vezes, nós estamos procurando a Cristo pelos motivos errados, ou nos lugares errados, e aí nós não encontramos. Cultos exclusivos de cura e de libertação, campanhas de prosperidade e de vitória, tudo isso são coisas do nosso tempo. Pastor, mas Deus não cura? Cura. Deus cura. Deus liberta? Liberta. Jesus fez isso quando esteve aqui entre nós. Então qual é o problema, pastor? O problema é que o Evangelho ele não é só isso. Quando a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, ou da graça que tem muitas formas, ele está querendo dizer que o Evangelho de Jesus é completo. Ele se apresenta de muitas formas. E não dá para você isolar pequenas partículas do Evangelho de Jesus. E se dedicar especificamente a pregar cura. Porque aquele que está saudável acaba não sendo alvo do seu Evangelho. Quando você começa a pregar libertação, você começa a precisar que as pessoas estejam todas endemoniadas para alcançá-las com o Evangelho. E aí nós começamos a ver que o nosso Evangelho não parece muito com o ministério de Cristo, que era movido e direcionado pelo Espírito Santo. Não é raro novos ministérios ou igrejas, já no seu começo, copiarem o que outras igrejas de destaque estão fazendo, criando assim um círculo vicioso na igreja, no nosso tempo. Existe uma preocupação em exercer um ministério que faça sucesso. Isso é preocupante. Quando um crente, um cristão em Cristo, começa a buscar um evangelho que promova o seu sucesso pessoal e humano, quando o ministério começa a se preocupar em fazer sucesso, e aí nós começamos a nos preocupar também com o conceito de sucesso, nós começamos a ver que esses ministérios não parecem com o ministério do Cristo, que não foi para a Judéia nem para Jerusalém, mas começou o seu ministério na Galiléia, em Nazaré, em Cafarnaum. E aí eu quero preocupar você. Eu quero que você fique preocupado. Muitas vezes você vê as pessoas não acertando porque não estão fazendo do jeito que o Espírito Santo quer que elas façam. O mesmo se aplica a cristãos que escolhem suas igrejas impressionados pelo número de pessoas ou seduzidos por uma teologia de promessas e facilidades. Você vai no culto, o culto da casa própria, o culto do carro, o culto, eu não sei como é que funcionam essas coisas, eu realmente não observo essas coisas. E não estou aqui preocupado com os ministérios que fazem isso. Eu estou aqui preocupado em anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo que vai despertar você. Despertar, acordar você nessa noite. Olha só, as pessoas procuram igrejas impressionadas pelo número. Às vezes tem uma igreja com 3.000 pessoas e ele quer estar no meio daquela multidão. E às vezes procurar a Deus pelo número de pessoas nem sempre significa estar aonde Deus está. Eu quero lembrar aos irmãos que depois da multiplicação dos pães, muitos se uniram a Jesus. Milhares de pessoas estavam seguindo. E ele parou no lugar e falou assim, deixa eu fazer um aviso rápido aqui. Eu não tenho nem onde dormir hoje à noite. Tá? Só para ficar claro. Todo mundo foi embora. Os discípulos ficaram e perguntou, e vocês? Vocês também não vão embora? Ele falou assim, só tu tem palavras de vida eterna, para onde eu vou? Se é por causa das palavras de vida eterna, pode ficar na igreja. Agora, se é por causa da promessa de pão, não ter que trabalhar, facilidades do reino, promessas de riquezas humanas, então vai porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não vim para esse mundo trazer riqueza para as pessoas. Isso às vezes nos leva na direção oposta àquela que o Espírito Santo pretende para nós. Isso me preocupa. O Espírito Santo ele tem um plano para você. O Espírito Santo tem um plano de viagem para você, desde que você aceitou e confessou a Cristo como seu Senhor. Mas é muito possível que você esteja na direção contrária à que o Espírito Santo quer, porque você procura o sucesso no ministério ou na vida cristã. E o que você chama de sucesso, eu chamo, baseado na Bíblia, de fracasso.
Pastor, é só uma questão semântica? Não, é uma questão teológica e doutrinária. Leia comigo a segunda parte do versículo 14. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Peraí, pastor, o senhor falou que Jesus não estava buscando sucesso. Agora nós arrumamos um problema. O cara ficou famoso. Eu não disse que Deus não dá sucesso. Eu disse que você não deve procurar o sucesso. Deve procurar Deus. Eu não disse que você não deve ter sucesso em nada na sua vida. Não disse isso. Eu disse que você não deve procurar o sucesso, e sim seguir a direção que o Espírito te revela. Porque Cristo foi na direção em que os homens não entendiam e o sucesso alcançou a si mesmo. Aonde ele chegava, a palavra de Deus na vida dele impactava as pessoas. E todos ficavam admirados com a sua doutrina. Por quê? Porque o Espírito Santo era sobre Jesus. E Jesus andava na direção que o Espírito falava para ele andar. O apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 14, nos ensina que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. 1 Coríntios 14, eu vou até ler rapidinho. Ora, o homem natural, algumas bíblias, como a de Jerusalém, sugerem o homem psíquico. E eu traduziria de uma terceira maneira: o homem racional, aquele que usa só o seu bom senso, a sua inteligência, a sua psique para discernir as coisas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pastor, mas não faz sentido, vamos abrir uma igreja aqui, pastor, vamos abrir ali. Pastor, nós vamos fazer no culto na casa de um irmão, numa varanda, nós vamos fazer culto num galpão. Que isso, pastor? Nosso Deus é poderoso. Qual Deus? Aquele que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta? O poder de Deus, querido, se manifesta na fraqueza. Porque quando pensamos que somos fracos, então é que somos fortes. Muitas vezes você procura Deus no meio das multidões, das promessas de vitória, das palavras impactantes, das frases de efeitos, e aí você não encontra. E você se frustra. Você acredita em coisas que não acontecem. E você se frustra. Então o que eu tenho para dizer para você é... Olhe para mim. O que eu tenho para dizer para você é... Se você ouvir e seguir o Espírito Santo, como Jesus fazia no seu ministério, crê-me, você alcançar êxito nas coisas que você propõe e que estão no coração de Deus também. Você pode dizer um amém? Mas isso não vem da busca do sucesso, sim da obediência à voz do Espírito Santo. Jesus não foi para onde havia mais pessoas, onde estava o centro nervoso da religião da sua época, onde ele era conhecido, mas obedecendo à direção do Espírito Santo, Jesus Cristo vai para um lugar onde, segundo ele mesmo, o próprio Jesus, ele não seria honrado. Ele disse: o profeta não tem honra na sua casa. Então, para que ele foi para lá? Mais tarde, a palavra deixa clara para nós que Jesus acaba estabelecendo residência fixa em Cafarnaum, fazendo de Cafarnaum a sua base, a sua cidade. Cafarnaum, cidade vizinha a Nazaré, ficava também na Galiléia. Você entendeu? Ele não foi para onde ficava o centro nervoso da religião da sua época. Ele não queria estar onde estava o burburinho dos chamados religiosos. Pastor, tem um negócio acontecendo aí tremendo. Está todo mundo... Querido, o que o Espírito Santo diz para você que você deve fazer. Ah, pastor, eu estou muito desesperado, eu estou com muita luta, eu vou no culto tal, porque dizem que lá... Querido, não ande por todo o vento de doutrina, mas consulte o Espírito Santo. Mas não adianta também eu dizer isso para você, porque se você for um homem natural, for um homem carnal, você não vai aceitar a palavra do Espírito Santo. Vai parecer loucura. Ah, pastor, você está falando isso aí, mas... que isso, hein? Eu preciso da bênção, eu preciso de Deus na minha vida, irmão. Quero Deus. É mesmo, querido? E onde Deus está? Deus está num local específico, querido? Ou Deus está em todo lugar onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome e o clamar sinceramente de coração? Cuidado, querido, para não ser seduzido pelas mentiras do diabo que ele faz parecer ser palavra de Deus. Eu falo muito claramente disso no livro Sobrevivendo no Deserto,
que é resultado da pregação do domingo passado. Já está para ir ao ar no site, depois vocês vão estar podendo acessar, baixar de graça lá o livro, Sobreviver no Deserto. Eu vou ver até se na edição aqui, o pessoal põe para mim a capa do livro, né? Eu fico de ladinho assim, ó. Aí a nossa querida pastora Lídia coloca aqui do lado a capinha do livro para vocês, Sobrevivendo no Deserto. Breve vocês vão poder estar adquirindo esse livro aí gratuitamente no site da nossa igreja. Jesus mesmo disse que ele não seria honrado lá, mas nós vemos que na segunda parte do versículo 14, também do 37, o 37 então é maravilhoso, é que a sua fama é divulgada por todos os lugares em redor. O 37 é assim, eu vou ler para vocês. E se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. 4:37. Ou seja, no versículo 14 fala que ele, né, já estava conhecido em todo lugar, e no versículo 37 fala também que a sua fama estava por todos os lugares. Jesus estava sendo conhecido em tudo quanto é lugar da Galileia. Aí eu pergunto para você, e aí? O que realmente traz o sucesso? O ouvir o Espírito de Deus, o ouvir e obedecer o que o Espírito de Deus pretende para você e para o seu ministério, ou seguir as tendências humanas? Olhe para mim, se pergunte isso e se responda isso. Se deixar que o Espírito flua ou te conduza, flua através do teu ministério. Saber que você caminha, anda e se move através do que o Espírito Santo deseja para o teu ministério e para a tua vida como cristão. Se nós seguimos nossos instintos humanos, corremos o risco de nos enganar. Eu diria até muito risco. A palavra de Deus diz, mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Quem o conhecerá? Mas se deixarmos o Espírito Santo dirigir nossa vida, estaremos no centro da vontade de Deus. E isso, queridos, eu quero crer, é o desejo de todo cristão, homem ou mulher que confessa o Senhor Jesus. Seja ele um ministro, seja ele um membro da igreja, seja ele um novo convertido, está no centro da vontade de Deus, deve, eu quero crer que é o desejo de todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor. Mas para isso, queridos, você tem que deixar os seus instintos, os seus achismos de lado e deixar o Espírito Santo conduzir sua vida e seu ministério. Eu quero pular para o versículo 15 agora, onde o tópico é o centro do ministério de Cristo. O 15 diz assim, ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. O 16, chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Apesar de Jesus curar enfermos e libertar muitas pessoas oprimidas pelo diabo, em todos os lugares onde ele passava, ele fazia isso. Jesus nunca se furtou de ajudar ou curar alguém que precisava. Nós podemos observar, ou até mesmo afirmar, baseado no que os textos dos evangelhos nos mostram, que o centro do ministério de Cristo era o ensino da palavra. Eu sei que não é comum no nosso tempo as pessoas valorizarem o ensino da palavra. Nós vivemos dias em que as pessoas querem mais tempo para o louvor e menos tempo para a palavra. E quanto mais o pregador dissertar acerca da palavra, quanto mais ele for um animador de auditório, um cara legal, animadinho, conta piada, é engraçado, mais ele consegue a atenção das pessoas. Então vivemos dias em que, se uma pessoa quiser ter êxito segundo o mundo no seu ministério, além de estudar a palavra, ou talvez fazer um curso teológico, talvez nem precise, ele precisa ser muito bom de anedota, de piada, para divertir, entreter o culto e não deixar o pessoal ficar desanimado. Os puritanos chegavam a pregar 2 ou 3 horas. 2 ou 3 horas. O pastor Mark Dever, autor do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele diz o seguinte, que ele estava fazendo uma dissertação, uma palestra, numa faculdade em Londres, só para seminaristas, e quando ele disse que os puritanos ficavam 2 horas expondo a palavra, que a igreja ouvia. Aí um dos seminaristas perguntou quanto tempo ele dedicava para o louvor, para a adoração. Falou para ele, e quanto tempo eles dedicavam para a adoração? Ele falou que na hora ele já ficou triste, porque por aquele jovem seminarista julgar que ouvir a palavra de Deus não é adoração a Deus. E olha, isso não é um problema na faculdade lá de Londres, não. Isso chegou aqui no Brasil faz tempo e está implantado, está arraigado na igreja. Gente cujos seus pastores são ministros de música. Ele conhece a Bíblia pelo que está escrito nas letras das músicas.
e em camisetas cristãs, adesivo de carro. Ele só sabe repetir o versículo porque ele leu no adesivo do carro, ou porque um pastor repetiu. Ele vira verdadeiro papagaio de igreja. Curupaco, Jesus é bom. Curupaco, eu sou salvo, vou para o céu. Mas ele não sabe dizer como, porquê, nem onde. Ele não conhece a Deus, porque não conhece a palavra de Deus. E conquanto Deus esteja revelado para nós na sua palavra, ele não conhece a Deus. E ele perguntou quanto tempo. Ele falou, olha só, naquela época isso não era a prioridade. A prioridade das pessoas era ouvir a palavra. No tempo da igreja primitiva, a prioridade era se ouvir a palavra. Quando um apóstolo estava na cidade, às vezes ficava a noite inteira ouvindo a exposição da palavra. Isso era comum acontecer. Eu quero continuar aqui. O centro do ministério de Cristo era a exposição e o ensino da palavra de Deus. Por todas as sinagogas locais por onde ele passava, Cristo ensinava as Sagradas Escrituras. O versículo 6 diz que era costume dele fazer assim. Você lê o versículo 16 comigo. Diz aí que era seu costume. Ele tinha o costume de chegar nos locais e pregar a palavra. O comentário Esperança sobre o Evangelho de São Lucas nos diz o seguinte. Olha só, gente, que interessante. As sinagogas em que Jesus se apresentava como pregador itinerante eram locais de reunião que existiam desde o retorno do exílio. Talvez antes mesmo do cativeiro. Esses locais de cultos existiam em todos os lugares, inclusive em outros países onde havia um agrupamento de pessoas de judeus, mesmo que fosse apenas 10 famílias. E isso era muito importante, porque Jesus ia nesses pequenos, que eu poderia chamar de igrejas locais, ele ia nas igrejas locais, nas sinagogas locais, e ele pregava o seu ensinamento nas sinagogas. Era seu costume. As pessoas se reuniam no sábado, na segunda e na quinta-feira, que eram os dias de tribunal e de mercado. O dia de mercado e de tribunal. Saíam das suas casas, às vezes longe, e vinham para o centro, onde ficavam os tabernáculos, as sinagogas, e ali eles faziam mercado, resolviam questões jurídicas, e depois eles iam para a sinagoga para ouvir a lei e os profetas. Os presidentes das sinagogas se assentavam no fundo, num local mais elevado. É como se fosse uma saliência com um púlpito, um lugar mais alto, né? No fundo da sinagoga. Quando alguém solicitava fazer uso da palavra, o que é um direito de qualquer homem israelita adulto, qualquer homem israelita adulto podia fazer uso da palavra. Ele expressava essa intenção colocando-se de pé. Então, se você ler no texto aí, que Jesus se colocou de pé para ler o texto de Isaías, você vai ver que ele estava indicando que queria fazer a leitura dos profetas. Posso ouvir amém? Jesus ele chegava nas sinagogas, ele assistia ao culto, eu vou falar já sobre a ordem do culto na sinagoga, e depois, quando chegava o momento, ele ficava de pé, no meio de todos sentados, ele ficava em pé. Isso indicava que ele queria fazer a leitura dos profetas. Muito bem. Nas sinagogas não havia leitores oficiais. Vocês entenderam? Qualquer um podia fazer a leitura tanto da Torá quanto dos profetas. Qualquer membro masculino capaz podia participar das leituras das passagens bíblicas. No começo da celebração, era lido os trechos de Moisés, o Pentateuco, a lei. Então, quando você vê falar que estava sendo lido a lei, aquilo é o começo da celebração. Tá? A leitura dos textos dos livros proféticos formava o encerramento do culto. Isso nos dá a entender que Jesus Cristo levantou-se para ler no final. Já no final da celebração, porque ele leu o livro de Isaías 61. Foi-lhe dado no livro dos profetas Isaías. Pastor, então quer dizer que Jesus Cristo esperou que toda a celebração fosse feita. No final ele se pôs em pé pedindo a palavra, deram para ele o livro de Isaías e ele leu um trecho. Quando a pessoa que estava lendo quisesse fazer também uma explanação acerca do que leu, ele deveria avisar isso previamente. E Jesus o fez. Por isso que Jesus ficou de pé, leu o livro, depois ele sentou e todos ficaram olhando para ele. Ele tinha comunicado que iria fazer uma explanação. Jesus não ia à sinagoga apenas ler os livros. Ele ia lá ministrar o seu ensinamento, fazer exposição bíblica da palavra de Deus, das Escrituras e dos profetas. Se eu só passar aqui rapidinho, para uma parte que eu quero comentar também.
Essa pregação que era feita não tinha uma formalidade oficial, ou seja, não tinha, agora vamos passar para o pregador da noite, não era assim, era uma coisa espontânea, qualquer um levantava, então não dava para você saber o que a pessoa ia expor a respeito das Escrituras, embora nós sabíamos que os judeus eram muito zelosos pelo aprendizado da palavra. Aquilo que Lucas relatou ali era uso geral, ele se colocou em pé indicando que queria ler e depois ele fez uma explanação a respeito. Depois que ele sentou, todo mundo ficou esperando aquela explanação. Mas vale ainda mencionar que era hábito, era comum você dar oportunidade a alguém que estava vindo de fora. Todo mundo se conhecia na comunidade judaica. Então, quando aparecia um judeu que não era do lugar, era comum dar oportunidade para ele. Eu quero citar um exemplo aqui, para não parecer que eu estou divagando. Atos 13, 15 e 16... conta aquela passagem que Paulo vai à sinagoga e o mestre da sinagoga, depois que acaba de falar, pergunta se alguém quer dizer alguma coisa. Paulo fica em pé e faz um sinal. Leia na sua casa Atos 13, do 15 ao 16. Capítulo 13, versículo 15 e 16. Eu vou até fazer uma coisa aqui rapidinho, eu vou ler. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tende alguma coisa de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou, pedindo silêncio com a mão, e disse: varões israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. Paulo assistiu toda a celebração. No final, quando havia uma oportunidade para que alguém falasse, ele se levantou, indicando que queria a palavra, e com a mão fez um sinal para que todos fizessem silêncio. Era costume dar oportunidade. Jesus também ensinava em outros locais. Jesus ensinava na beira dos lagos, nas encostas das montanhas, na casa das pessoas. Eu posso dar um monte de textos aqui que provam isso. Mas, em geral, é a principal e usual Jesus Cristo comparecer às sinagogas para fazer exposição das Escrituras e ensinar. Então, o centro do ministério de Cristo é o ensino da palavra. Aí eu quero fazer aqui uma breve dissertaçãozinha. Eu quero dizer para você o seguinte: o que nós temos visto hoje na Igreja de Cristo, na Noiva do Cordeiro, é o quê? É as pessoas colocando a exposição da palavra, a exposição bíblica, como centro dos seus ministérios. O centro, você que está me ouvindo e que é um pastor, ou que aspira ao episcopado, ou que deseja ser um pastor, ou mesmo você que é um cristão e está preocupado com o ensino que está sendo ministrado a você, eu quero dizer o seguinte: o centro do ministério em que você está é o ensino da palavra? É o ministrar da palavra? Porque Paulo diz que a fé vem pela pregação, e a pregação do Evangelho. Se nós nos tornamos relapsos, se nós nos tornamos descuidados com o ensino da palavra, que tipo de fé as pessoas têm conquistado na igreja, têm conseguido na igreja? Que tipo de fé as pessoas estão alcançando? Já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. É assim que o livro de Romanos dispõe. Essa é a pregação de Cristo, foi a pregação dos apóstolos, foi a pregação de Paulo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o arrependimento virá como? Se a pregação da palavra hoje está sendo distorcida para atender à necessidade do homem. Em vez de você dizer para a pessoa: olha, você vive uma vida de pecado e precisa de Jesus, você precisa mudar de vida, porque a vida que você está vivendo não agrada a Deus, você diz: venha para a igreja e Jesus vai fazer sua vida mudar, sua vida vai ser espetacular. Isso não é o céu, é a ilha da fantasia. O centro do ministério de Cristo é o Evangelho que propõe arrependimento de pecado e conversão ao Evangelho. Agora, o centro do ministério dos homens é esse Evangelho de facilidades que propõe promessas que a Bíblia não vai cumprir porque ela não prometeu. E a maioria das promessas que as pessoas oferecem para todo mundo, a Bíblia oferece para aqueles que estão em Cristo. Um grande estudioso do ministério dos puritanos, doutor da faculdade de Westminster, uma vez ele foi consultado por um pastor que ligou para ele e disse para ele assim: escuta, se os puritanos não faziam apelo, não faziam confissão de salvação, eles apenas pregavam, como é que eles tinham certeza que as pessoas eram salvas pelo Evangelho? Já que não fazia confissão, não estava o nome num caderninho, não tinha nenhuma dessas formalidades que a igreja moderna tem.
Aí ele disse, isso é moda. Pergunta é essa é bico. As pessoas mudavam de vida e continuavam na igreja. É difícil saber que a pessoa está salva. Ela mudava o seu comportamento e continuava na igreja. Elas cumpriam aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que a gente vê hoje, por causa dessa falha em não imitarmos a Cristo no seu ministério, expondo a palavra exaustivamente, Paulo fala aos apóstolos, aos pastores que ele apostolava, aos pastores que ele gerenciava ou coordenava, ele dizia, pregue em tempo e fora de tempo, esforça-te por exaltar a palavra. Havia uma preocupação em expor a palavra de Deus. Aí o que a gente vê é que as coisas velhas não passaram. Antes ele mentia, e ainda mente hoje. Antes ele tinha um relacionamento sexual com a sua namorada sem ter nenhum compromisso com ela. E hoje ele continua tendo. Esse jovem que vai à igreja e confessa Jesus e louva e chora, ele gostou do culto, ele se adaptou ao clube, mas ele não sabe, nem de longe, o que é ter um encontro impactante com Jesus. Eu ouvi uma pregação de Paul Walsh, na qual ele fez o seguinte comentário. Ele falou assim, se eu disser que antes de vir pregar aqui hoje, eu estava trocando o pneu do meu carro, e na hora que eu fui pegar um dos parafusos, uma carreta gigante bateu em mim, e por isso eu me atrasei, o que vocês vão pensar de mim? Primeiro, que o senhor está mentindo. E segundo, que o senhor é maluco. Porque como é que a carreta bate na pessoa e a pessoa chega aqui inteirinho? Não mudou nada. Aí ele disse, imagina você que diz que teve um encontro com Deus que é muito maior que a carreta. E a sua vida não mudou nada. Então eu sou obrigado a ter a mesma conclusão que você. Ou você está mentindo, ou é maluco. Se você teve um encontro com Cristo, nova criatura você é. Uma nova pessoa você é. Com novos hábitos, com uma nova natureza. Não aquela natureza caída lá do Éden, mas agora uma natureza regenerada em Cristo. As coisas velhas que você gostava e fazia, passaram. E tudo na sua vida se faz novo. Mas se você continua se agradando e desejando o pecado. Pastor, mas João diz que nós pecamos. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Sim, mas Paulo diz que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. O pecado não me domina mais. O pecado passa a ser eventualmente um acidente na minha vida, pelo qual eu posso me arrepender mediante a cruz de Cristo. E aí eu não sou justo, mas sou justificado em Cristo. Isso é a base do evangelho que pregamos. Agora, se você dia após dia anseia pelo pecado, deseja pecar e fica lutando contra um desejo que te domina o tempo todo, você não teve um encontro real com Jesus. Você cumpriu uma formalidade num culto evangélico. Levantou a mão. Mas não é a sua mão que eu quero que você levante. Eu quero que você levante os seus olhos para o Evangelho e para a cruz de Cristo, onde ele justificou eu e você, morrendo por nós e por nossos pecados. Olhai para a cruz de Cristo, onde ele está lá, fazendo confissão que a nossa dívida está paga. Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós na cruz, morrendo em meu e em seu lugar. E no livro do profeta Isaías diz que agradou a Deus moê-lo pela nossa culpa. Ele foi moído por causa da minha e da sua transgressão. E isso é evangelho. Isso é evangelho. Eu não estou aqui para dizer para você quando e como você vai comprar um carro melhor do que o que você tem. Eu estou aqui para dizer que as coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. O pecado que te corrói, te consome, que te carrega para todo tipo de local que você não quer estar, esse pecado não vai ter mais poder sobre você se Cristo for o centro da tua vida. E as igrejas terão mais crentes assim, quando o ensino da palavra, a exposição da palavra for o centro do evangelho que a igreja prega. Eu quero ler agora com vocês o versículo 22. O título desse tópico é O Mundo e a Mensagem de Cristo. Eu quero mostrar para vocês como o mundo rebela-se contra a mensagem de Cristo. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíram da sua boca. E dizia, este não é o filho de José? Jesus estava conhecido por toda a redondeza, a sua fama havia percorrido em toda a Galiléia. O texto sugere que ele tinha realizado milagres em Cafarnaum. E por isso, os nazarenos estavam animados que ele faria o mesmo ali. Muitos milagres. Eu quero falar sobre isso com você. No começo da pregação de Cristo,
No começo da pregação de Cristo, o povo estava animado. Nós vemos aí o texto que a gente acabou de ler. Porque um filho ilustre de Nazaré havia retornado e famoso por toda parte. Dizia-se que ele tinha feito milagres em Cafarnaum. E muitos daqueles que gostam de milagres vão me ouvir agora. E eu quero dizer para vocês o que acontece com quem busca milagres de Deus e não busca o Deus do milagre. E eles começaram a ficar felizes com a pregação de Jesus, mas Jesus começou a provocá-los a ira. Muitos pregadores dizem que Jesus provocou os nazarenos de propósito para ser rejeitado. É um entendimento tacano da palavra de Deus. Simples. Eu diria até que errado. Jesus Cristo só simplesmente começou a falar a verdade. E muita gente, quando é confrontada com a verdade, também interpreta como provocação. Eu não tenho culpa se a verdade incomoda você. Só que mesmo incomodando você, acredite em mim, a verdade continua sendo a verdade. Jesus disse para eles, olha, eu sei que vocês estão me ouvindo, estão gostando, mas daqui a pouco vocês vão dizer para mim assim, ó, médico, cure-te a ti mesmo. Realiza aqui os mesmos milagres que você realizou em Cafarnaum. Jesus disse assim, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, Elias, no seu tempo aqui, como profeta, e olha que Elias, Jesus usou o exemplo de Elias de propósito, porque Elias é um exemplo de profeta que não só entregava profecias, como é o caso de Daniel, Jeremias, Isaías, não, mas ele é um profeta marcado por portentos, milagres, sinais, prodígios. Elias orou, parou de chover, orou, voltou a chover, orou, caiu fogo do céu. Então Elias é um homem que é a referência de milagres, de coisa extraordinária. Então Jesus usou o exemplo que ele queria usar. Elias, quando esteve aqui, havia muitas viúvas. Quando ele orou, por 3 anos e 6 meses, o céu cerrou a chuva e houve fome. Mas a nenhuma ele foi enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Aí já ficava meio assim. O que esse cara está querendo dizer? Também Eliseu, no seu tempo, havia muitos leprosos, mas nenhum ele limpou, a não ser Naamã, o sírio. Ou seja, eles não fizeram milagres para ninguém aqui. Ele não foi para a casa da viúva que é de Jerusalém, ou que era da Galileia, ou que era da Judéia, não. Ele foi para a viúva de Sarepta em Sidom. Eliseu limpou um leproso. Quantos leprosos tinham aqui em Jerusalém? Em Israel? Na Judéia? Em Judá? Não. Ele foi e curou um cara que era sírio. Aquilo invocou eles. Ele estava querendo dizer, por que eu tenho que fazer um milagre aqui? Só porque vocês querem um milagre. Mas na frente, nós vamos estudar isso semana que vem, um outro texto. Ele fala que se vocês não virem milagre, vocês não creem. É o tipo de plateia para quem o evangelho não adianta ser pregado. Pastor, por que Jesus Cristo fez isso? Ele podia ter ganhado a cidade onde ele foi criado. Deus sabe quem está ou não aberto a ouvir o evangelho de Cristo. E quem apenas procura soluções rápidas e fáceis para a sua vida humana, sem se importar nem com o céu, nem com o porvir. O evangelho é para quem quer mudar de vida. Pastor, mas eu quero mudar de vida, eu quero deixar de ser pobre e ficar rico. Isso não é sua vida. Isso é um aspecto da sua vida cotidiana e material. A sua vida é mais do que o seu dinheiro. A sua vida é mais do que a sua saúde. A sua vida é mais do que o namorado que você quer. Porque Jesus agora é casamenteiro também. Até isso Jesus já faz. Se o irmão for na reunião que tem na igreja, onde nós oramos pelos casais e pelos namorados, a pessoa amada volta em 3 dias. Eu sou de uma época que isso é discurso de um outro povo. E diz que o evangelho dele é um evangelho de poder. Isso não é poder, irmãos. Muita gente não conhece a Deus e ficou rico. Agora, salvação. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quer falar de poder de verdade? Salvação. Nova criatura, mudança de vida, mudança de atitude, ter a sua alma curada, não ser mais escravo do pecado, não viver mais debaixo da maldição da lei, ainda que cumprir a lei em amor faça parte do nosso evangelho. Nós atacamos o evangelho porque não podemos atacar o próprio Deus. Então surge um pastor falando muito da palavra de Deus, esse cara é muito teologia. Eu queria dizer para você que gosta de falar mal de teologia, que se não fossem os teólogos do passado que morreram e sofreram por causa da causa do evangelho, você não teria nenhuma Bíblia na mão para ler.
Quem você acha que traduziu essa Bíblia? Aquele irmão que fala em língua na sua igreja? Quem você acha que traduziu essa Bíblia para que você pudesse ler? É o profeta? É o vaso? Não foi, querido. Foi gente séria, convertida a Cristo. Gente de Deus, que se debruçou sobre a palavra e pediu revelação do Espírito. Porque não pense você que para estudar a palavra de Deus, para estudar a Bíblia Sagrada, não é necessária a revelação do Evangelho. Eu disse aqui na minha dissertação que o homem natural não discerne, não aceita as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,14, no 15 ele diz, mas o espiritual discerne bem tudo. Aquilo que você acha que você entende, o homem verdadeiro espiritual entende também. Só que tem coisas que ele entende que você não entende. Pastor, eu gosto é de poder. Só que Oséias diz que o povo sofre porque falta poder, conhecimento. Eu vou dizer uma coisa para você sobre teologia rapidinho aqui. Quando você não conhece a Deus, não sabe nem como agradá-lo. Não, pastor, mas eu oro, Deus fala o que eu tenho que fazer. Mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Você confia no que o seu coração te diz e diz que é Deus que está falando. Quantas vezes você já viu na igreja um profeta conhecido se levantar e não se cumprir a profecia dele? Pastor, eu sou contra a profecia? Não. Eu sou contra a profecia tomar o lugar da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática para a salvação. Nenhuma profecia ou revelação humana pode suplantar a importância da Bíblia como nossa bússola cristã, nossa bússola moral, nossa bússola espiritual. Então, se alguém revelar qualquer coisa que vá contra o Evangelho, Paulo nos ensinou, seja anátema, seja maldito. Cuidado com o centro do teu ministério e da tua fé. Se não for a palavra, você não está na direção de Deus. E aquelas pessoas se voltaram contra Cristo do mesmo jeito que o povo hoje se volta contra o verdadeiro Evangelho. Esse Evangelho aí está muito fora. Não é moderno. Ele não me diz, não promete nada para mim. Ele promete o céu. Jesus promete o céu. E não há nada considerado como lucro que possa ganhar do céu em termos de vantagem para a tua vida, querido. Você não pode considerar que um carro do ano, ou uma casa, ou mesmo facilidades no emprego, ou mesmo se tornar dono de uma grande empresa, ou ser dono do mundo, que seja, pode ser melhor do que o céu. Porque quando a nossa esperança estiver aqui, então a nossa esperança está acabada. Porque a Bíblia diz que tudo aqui acabará. A Bíblia diz, inclusive, que não sobrará nem raiz nem ramo. Por isso eu digo que o humanismo, que o egocentrismo, que o homem no centro do Evangelho é a pior perversão do Evangelho que se pode fazer. O que você precisa, o que você quer, Deus sabe. Mas não é por isso que nos reunimos aos domingos para adorar o Senhor. Nós nos reunimos para examinarmos as Escrituras e aprender de Deus e assim crescer como cristãos na palavra de Deus. E pobre daquele que vai à igreja apenas cantar canções, cantar músicas, ainda que oferecidas para Deus, e ouvir mensagens de pregações que apenas engordam o seu ego. Se a palavra de Deus não te confronta mais, não te desafia mais, ou o que você está lendo não é a palavra de Deus, ou você já parou de ouvir o que Deus escuta há muito tempo. Porque todo dia eu sou desafiado pelo Espírito de Deus, na sua palavra, a mudar, a melhorar, a evoluir, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero ler para terminar aqui uma última consideração deste texto. Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4, a parte B do versículo. Eu vou ler de novo. Portanto, qualquer quer dizer que até você, tá? Está me ouvindo. Qualquer que quiser ser amigo do mundo. Não, pastor, mas eu acho assim, eu gosto disso aqui. Isso aqui é legal, né? Isso aqui é contra a palavra de Deus? Não ame isso. E quero dizer mais uma coisa que é uma prova real de que você é um cristão. Se você amar o mundo, amar as roupas do mundo, amar os hábitos do mundo, amar fazer as coisas que as pessoas do mundo fazem, o amor do Pai não está em você. Eu vou ler de novo. Primeira Epístola Universal de São João, no capítulo 2, e no versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O povo de Nazaré amava o mundo, amava os seus próprios pecados, amava o seu orgulho judaico, mais do que a palavra de Jesus. Eles amaram mais o seu orgulho étnico do que
a palavra de Cristo, e por isso eles tentaram matá-lo. Você tenta matar o Evangelho, os pregadores do Evangelho, que, por acaso, apenas cumprindo o mandamento de Jesus, atentam contra os seus pecados de estimação. Mas se você continuar amando o mundo, se você estiver cheio do mundo, se você estiver andando no mundo, vivendo como o mundo, se as pessoas olharem para uma jovem que não é crente e ela parecer com você, isso é um mau sinal. Se as pessoas olharem para um jovem... Não, pastor, mas eu quando chega domingo eu boto uma roupa social, uma Bíblia embaixo do braço. Não estou falando disso. Eu estou falando do que você ama, do que você deseja, do que você quer fazer. Tiago, no capítulo 4, como diz só a parte B do versículo 4, se alguém quiser ser amigo do mundo, se constituirá inimigo de Deus. Eu quero encerrar minha mensagem por aqui dizendo o seguinte: querido, a palavra de Deus diz que você tem que provar a si mesmo, né? Examine-se a si mesmo. É importante esse autoexame, essa autoavaliação. Que evangelho você tem vivido? É o evangelho segundo o evangelho da cruz, da obra regeneradora e salvífica de Cristo? Ou é um evangelho de facilidades, de modernismos, que nada tem a ver com Deus? Volte rápido para Jesus. Há perdão em Deus para você. Se arrependa de todo o teu coração. E o Espírito Santo te alcançará. Te dará o arrependimento genuíno de obras mortas. E você poderá crer no Evangelho que vem de Jesus. Aquele que vai te desafiar todos os dias. Paulo dizia, todo dia eu piso no meu velho homem. Todo dia eu chego na minha natureza e faço assim, ó. Porque a minha natureza caída lá do Éden, ela quer o que é ruim. Mas o meu espírito está convertido a Cristo. E por isso, o meu espírito ganha. Um certo cristão, um pastor, chegou a uma aldeia de índios, onde ele via uma rinha de cães e o pajé dizia assim, cachorro preto ganha, cachorro branco perde. Aí o cachorro preto ganhava. E o pastor ficava irritado, porque ele sabia que aquele homem não tinha poder nenhum, que feiticeiro era de mentira, era de Araque. Mas no outro dia ele acertava de novo, e acertava de novo. Um dia ele chamou o pajé na tenda do pajé e falou, não, fala pra mim, eu não vou contar pra ninguém, qual que é o lance aí? Esse negócio de você adivinhar, você tem poder, você não me engana com essa história, eu sou crente, eu sou pastor. O pajé falou, muito simples, homem branco. Quando eu quero que cachorro branco vença, eu alimento o cachorro branco. Quando eu quero que cachorro preto vença, eu alimento... Meu índio está parecendo um alemão, né? Muito ruim o meu índio, né? Eu alimento o cachorro preto. O espírito contende contra a carne contra o espírito. O que você quer que vença é aquele que você deve alimentar. Deus abençoe vocês. Dominus Obispo.